Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar nesse vídeo aqui de duas pesquisas que saíram para Fortaleza, capital do Ceará. Olha, realmente situação muito apertada na disputa entre Evandro Leitão, do PT, e o André Fernandes, que é do PL, e o PDT de Ciro Gomes, e o próprio Ciro Gomes. Como é que tá essa situação por lá? Porque tem muita gente falando que o Ciro está apoiando o candidato bolsonarista. Será que é verdade? Vamos explicar tudo aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, venha para cima, vai que não gosta, faz parte, venha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, antes de falar aqui da posição, digamos assim, dos que foram eliminados no primeiro turno, que não foram para o segundo, e também de quem não estava na disputa diretamente, mas que a posição ou a falta dela acaba influenciando e, enfim, gerando polêmicas. Por exemplo, Ciro Gomes não disputou as eleições, mas apoiou o Sarto. E aí, como é que está o Ciro agora? Muitos dizem que o Ciro está apoiando o bolsonarista. Será? Roberto Cláudio, ex-prefeito, não disputou agora. Ele está apoiando quem? Enfim, vamos explicar tudo aqui. Só que antes, vamos trazer os números. A Paraná Pesquisa entrevistou 800 eleitores pessoalmente entre os dias 13 e 16 de outubro. Tem uma margem de erro alta aqui de 3,5 pontos, para mais ou para menos. Aqui mostra que quem está na liderança é o André Fernandes, com 47,6%. E o Evandro Leitão está em segundo com 44,4%. Por conta da margem de erro ser de 3,5%, eles estão tecnicamente empatados, porém com o André Fernandes numericamente à frente. Essa distância do André para o Leitão diminuiu um pouco. Ela era de 5,1% semana passada e agora ela caiu para 3,2%, já que o André caiu 0,5 pontos. E o Evandro Leitão subiu 1,4. Então essa oscilação dos dois dentro da margem de erro. Porém, de pouquinho em pouquinho, você pode aqui, daqui a pouco, ter talvez a inversão. Já que estamos aí há 10 dias das eleições e a distância que era de 5,1 uma semana cai para 3,2. Será que teremos aqui uma inversão até o dia das eleições ou não? Sobre expectativa de vitória, a pesquisa perguntou quem o eleitor acha que vai ganhar, independente de quem que ele vai votar. Que a pessoa pode votar num e achar que quem vai ganhar é o outro. Então, aqui o André Fernandes aparece liderando com 48,8% de expectativa de vitória. Já o Leitão tem uma expectativa aqui de 39,9%. E rejeição, em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Vejam só que o Evandro Leitão lidera como mais rejeitado. Mesmo André Fernandes sendo apoiado pelo Bolsonaro, uma figura extremamente rejeitada lá em Fortaleza, como no Nordeste, ali em boa parte, e o Evandro Leitão sendo apoiado pelo Lula, uma figura já bem com a popularidade bem mais alta do que o Bolsonaro por lá. Mesmo assim, o candidato do PT tem uma rejeição maior, tem de 48,5%, e o André Fernandes de 44,4%. Tá aqui 4 pontos de diferença, não é tanta coisa assim, mas mostra que o Evandro Leitão não vai ter vida fácil, porque além de estar atrás nos números, ele está na frente na rejeição. Então esse aqui é um ponto a ser considerado. Vamos aqui falar de uma outra pesquisa, Atlas Intel, que ouviu 1.608 eleitores. Então o dobro da amostragem da primeira, só que ela aqui fez pela internet. Então é diferente a metodologia, e ela ouviu entre os dias 11 e 16 de outubro. A margem de erro é menor, de 2 pontos para mais ou para menos. E aqui mostra, pegando apenas os votos válidos, 51 para o André Fernandes contra 49 do Evandro Leitão. 2 pontos, margem de erro de 2, estão tecnicamente empatados. Então a situação lá realmente vai ser aqui, se nada mudar, no voto a voto aqui, vai ser uma diferença realmente muito pequena. Agora, lá em Fortaleza está uma polêmica gigantesca por conta dos candidatos que não foram para o segundo turno. Quem que eles estão apoiando? Como é que estão lá os partidos? Vamos falar aqui, deixar o PDT por último. O capitão Wagner, do União Brasil, por mais que eu até falei aqui no vídeo anterior de pesquisa, naquela ocasião ninguém ainda, nem o capitão Wagner nem o PDT tinham
dado os apoios ali já, então existia uma expectativa, será que o capitão Wagner vai apoiar mesmo André Fernandes, ou será que vai ser o candidato do PT, já que o União Brasil ele tem 3 ministérios no governo Lula, e o capitão Wagner é do União Brasil, mas o União Brasil é uma bagunça, tem de tudo lá, né? Eu expliquei isso aqui na ocasião. Então ele tinha essa pequena dúvida, mas o capitão Wagner confirmou o apoio ao André Fernandes. O senador também lá, o Girão, também está apoiando o André Fernandes, e outros candidatos de menor expressão, digamos assim, estão apoiando o Evandro Leitão, o Chico Malta, o Jorge Lima, enfim. Mas e o PDT? Aqui é que está a polêmica, porque o PDT inicialmente ele soltou uma nota liberando, né, declarando neutralidade nas eleições, para vocês verem o tamanho do racha do que aconteceu em 2022. Porque tempos atrás, né, seria quase que automático o PDT apoiar o PT. Enfim, mas não aconteceu. Então a nota inicial foi o PDT liberando, declarando neutralidade, então liberando que os seus filiados fizessem o que quiser, né? Quem quiser não apoiar ninguém, então quando você entende fazer o que quiser, então pode apoiar um outro candidato. Eu disse aqui no vídeo que seria difícil imaginar alguém apoiando o André Fernandes, por conta de vários motivos, né? Enfim, dispensa comentários, o que eu já falei do André Fernandes aqui no canal, quem me acompanha sabe. Eu, repito, disse que não imaginava que alguém fosse apoiar o André Fernandes, mas aconteceu. Foi o Ciro Gomes, William? Não foi. Até enquanto eu paro para gravar esse vídeo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, gravando na noite do dia 17 de outubro, porque na manhã do dia 18 eu vou para o São Januário ver o treino do Vasco, que será aberto ao público, com a minha família. A minha filha está aqui atrás do celular nessa hora já, olhando para a mãe, para o irmão, que eu estou falando aqui para onde eu vou nesta sexta-feira. Então, quando eu parei para gravar o vídeo, eu perguntei para um amigo meu, eu tirei uns dias de férias aqui, eu acompanho minimamente as redes sociais, e eu comecei a ver. Teve um cara do ICL Notícias que está decepcionado porque o Ciro está apoiando o bolsonarista. Aí eu vi um outro site aqui, desses mais vinculados ao governo, dizendo que o Ciro está apoiando. Eu perguntei, mas eu não vi nada do Ciro falando que está apoiando André Fernandes. Alguém viu isso? Não, o Ciro está calado sobre o episódio lá, sobre apoio em Fortaleza. Está sem apoiar ninguém. E ele disse já que não sobe mais no palanque com o PT e tal. Aí você pode concordar, discordar, achar correto, achar errado. A questão é que até esse momento, olha aqui, 22h26 do dia 17 de outubro, o Ciro Gomes não declarou apoio a ninguém lá em Fortaleza. William, mas então por que o pessoal está falando dessa mentira? É porque é o seguinte, aliados do Ciro, alguns estão com o Evandro Leitão, eu vou citar aqui 2 grandes aliados, e outros, eu só me recordo aqui de nome aqui de cabeça de um, mas tem mais, estão com o André Fernandes. E aí o pessoal acha que, peraí, então o Ciro agora responde por aquilo que seus aliados e amigos fazem e apoiam? Então a gente tem que ser correto e honesto. Se o Ciro tivesse declarado apoio a esse ou aquele candidato, a gente poderia aqui estar elogiando ou criticando, mas não aconteceu. Agora, por exemplo, o Mauro Benevides Filho, que é o grande nome assim da equipe econômica de Ciro Gomes, deputado federal, ao lado do professor Nelson Marconi Filho, inclusive ajudou o Ciro ali a escrever o livro que o Ciro lançou, do Projeto Nacional, o Dever da Esperança. O Mauro Filho fez um vídeo declarando apoio ao Evandro Leitão. Então, assim, tá ali um grande aliado do Ciro com o candidato do PT. E por que o pessoal não fala assim, o Ciro Gomes agora está apoiando o Evandro Leitão? Não. Mas por que o Roberto, vou falar de um outro aqui, André Figueiredo, que é deputado federal do Ceará, grande aliado do Ciro, fez campanha para o Sarto e tudo mais, é presidente do PDT neste momento, em exercício, já que o presidente de sempre, o Carlos Lupe, por ser ministro, teve que se licenciar do cargo, e aí o André Figueiredo entrou. Mas quem continua dando as cartas é o Lupe, todo mundo sabe disso. Inclusive o Lupe fez um vídeo, ele próprio também reforçando o apoio lá ao Evandro Leitão. Mas a polêmica gigantesca é porque o ex-prefeito Roberto Cláudio declarou apoio ao André Fernandes, fez um videozinho e tal. O que eu, William Jacob, particularmente lamento. O Roberto Cláudio é considerado o melhor prefeito que Fortaleza já teve. E é claro que esse seu posicionamento não apaga a história, mas decepcionou muita gente. É claro que se você entrar nas redes sociais dele,
Você vai ver lá um engajamento altíssimo, né? Muita gente criticando e muita gente elogiando. Os posicionamentos são assim, você agrada uns, desagrada outros, mas repito e insisto, pelo partido que o Roberto Cláudio está, pela história do próprio Roberto Cláudio, né, acabou sendo lamentada essa atitude por muita gente. Repito, eu lamento que o Roberto Cláudio tenha apoiado o André Fernandes. Se ele quiser se manter neutro, fala, não dá para engolir o PT mais, não quero declarar apoio, vou tirar férias aí, vou passar uns dias no rancho e tal, vou curtir a família, ok, faz parte, é um direito de cada um. Mas ele declarou apoio ao André Fernandes. Quanto ao PDT, repito, optou pela neutralidade, liberou seus quadros a fazerem o que quiserem, mas confesso que eu, não imaginei que alguém poderia apoiar André Fernandes. E agora como que fica? Agora tem que esperar, ver qual que vai ser a atitude do partido, enfim, se o Roberto Cláudio vai ficar ou não no PDT. Tem gente especulando que ele vai sair e outros falam que não, o PDT, já que liberou, é um direito dele de apoiar quem ele quiser, por mais que decepcione algumas pessoas, tá lá no direito dele. Mas o Ciro Gomes, até esse momento, insisto, pela terceira vez eu acho, não está apoiando ninguém, e muitos consideram que, já que não consegue apoiar o PT, e muitos imaginam que o Ciro não apoiaria jamais André Fernandes, então acaba que essa posição do Ciro, nesse momento, não surpreende ninguém, ele ficando naquilo que o partido autorizou a ficar, na neutralidade, enfim. Mas é isso, é uma questão muito polêmica essa do Ceará. Tinha muita gente aqui no canal me cobrando, William, fala alguma coisa, mas eu tirei uns dias para descansar também, tenho gravado os vídeos aqui, enfim, mas vamos lá, estamos aqui na polêmica e essa é a questão toda envolvendo lá as eleições de Fortaleza. Eu ficarei muito atento. E é o seguinte, o canal Cineminha tá lançando vídeo novo aí toda semana, 1, 2, 3 vídeos. Tá realmente imperdível. Vou deixar o link no comentário fixo. Enquanto eu gravo isso aqui, meu filho tá ali no outro notebook preparando o vídeo que vai soltar no canal Cineminha. Top demais. Então bora lá conferir e dar um apoio para ele, porque a gente tá aqui de férias, mas estamos trabalhando firme e forte aí. Gente, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais!